Mentes Vencedoras, apresentado pelo psicólogo Miura, o podcast de entrevistas inspiradoras que retrata a trajetória dos campeões, o quanto a inteligência emocional, os fatores psicológicos afetam nos resultados, mostrando que o desenvolvimento psicológico é treinado para se atingir a excelência profissional. Bom dia, Brasil! Boa noite, Japão! Aqui é o psicólogo Miura pela TV Altiora, programa Mentes Vencedoras. Vamos hoje exclusivamente falar com o técnico Felipe Matos. Felipe que está hoje na Ferroviária, de tantas conquistas em grandes clubes e no momento na Ferroviária fazendo um grande trabalho pelo Sub-17. E aí ele vai estar falando, conversando um pouco de todo esse momento de carreira dele, desenvolvimento e uma oportunidade, um jogo em São Paulo contra o Juventus. E assim a gente foi lá fazer uma gravação e com exclusividade a toda a diretoria da Ferroviária permitiu para que ele pudesse falar um pouquinho sobre a preparação de atletas, sobre formação de atletas, sobre perfil psicológico dos jogadores. E aí vamos falar um tema fantástico sobre isso, sobre a psicologia do esporte no futebol. Acompanhem! Estamos aí então, pessoal, aqui é o psicólogo Miura pela TV Altiora, programa Mentes Vencedoras. Hoje estamos aqui no Hotel Concentração da Ferroviária Sub-17, um grande amigo, técnico, Felipe Matos. Nos conhecemos lá no Joinville, futebol roda muito. E outro amigo aqui, o Elvis, preparador de goleiro. Tivemos também trabalhando, se encontrando dentro do futebol. Temos muita história aí para contar dentro das experiências deles, tanto falando como atleta. Elvis conta um pouquinho dessa história e principalmente a história na área técnica, e Felipe montando essas grandes equipes, um currículo que a gente tem muitas coisas para debater, conversar e falar. Que legal, seja bem-vindo ao programa, Felipe, toda a região, e hoje nacionalmente o Brasil vai estar vendo aí essa entrevista e contar um pouquinho também da tua história. No programa a gente tenta falar um pouco de psicologia, parte de concentração, é os preparador de goleiros, fantástico que a gente vai contar, mas conta um pouquinho, Felipe, da sua trajetória até chegar aqui na Ferroviária. Eu sei que tem muita história, né? Bacana, Mira, bacana poder estar te encontrando, bacana poder o futebol, nesses momentos assim de viagem, de concentração, nos aproximar. A gente é amigo aí que vem nos acompanhando aí por rede social há bastante tempo, desde aquele nosso encontro lá em 2017 no Joinville Esporte Clube. Copa São Paulo Juniores. Copa São Paulo Juniores em Jundiaí. E é um prazer muito grande poder estar aqui conversando contigo. A gente tem muitas coisas em comum, que eu acho que o que nos atrai muito essa questão da mente ser algo que vai realmente influenciar na performance do atleta e como a gente trabalha esses aspectos cognitivos, neurais, para potencializar os atletas. E eu lembro muito bem que muitas daquelas conversas que estivemos lá num bate-papo, assim, se conhecendo, dá uma lida nisso, dá uma olhada naquilo, eu fui investigar, fui me aprofundar um pouco mais, e muitos daqueles conselhos que tu me deu, eu carrego comigo, Miura, e fico muito feliz de hoje estar por aqui te encontrar. É uma trajetória aí de 15 anos, comecei lá em 2008, tenho uma gratidão enorme pelo Esporte Clube São José de Porto Alegre, onde fiquei 7 temporadas, onde aprendi muita coisa, onde foi minha universidade, lá nas categorias iniciais até o Sub-15, onde tive um convite de um grande amigo, Julian Tobar, junto com o Júnior Paulista, Júnior Ganho, para ir então, junto com eles, para a Copa São Paulo de 2017, representando o Joinville Esporte Clube. Ficamos lá no Joinville em 2017, 2018 o Clube Atlético Tubarão, uma equipe que eu também tenho uma grande gratidão por ter conquistado meu primeiro título estadual, campeão catarinense Sub-17. Pelo Tubarão. Pelo Tubarão, com grandes jogos, muitos vencidos com o poder da mente. Tudo era clássico, né? Tudo era clássico. E aí depois sim uma passagem pelo Clube Atlético Mineiro, Sub-15, Sub-20 da Chapecoense em 2020. Campeão mineiro Sub-15. Depois em 2021, uma transferência para o Sub-20 da Chapecoense, eu sempre querendo trabalhar em categorias superiores. Foi uma grande experiência, um grande clube, realmente aquele slogan é verdadeiro, que é a cidade que vive um clube que vive uma cidade, é tudo muito interligado. Foi muito importante, foi a melhor campanha da história da Chapecoense no Brasileiro Sub-20 até hoje. Mesmo não classificando, porque a gente sabe o quanto é difícil esse campeonato brasileiro, principalmente pelas questões logísticas. Depois eu me transfiro para o Ercílio Luz, um clube empresa, também na cidade de Tubarão, aí trabalhando nos dois, né? Tanto no azul de Tubarão como no vermelho de Tubarão.
Tive uma experiência no passado no Clube Náutico Capibaribe, lá no Recife, Copa São Paulo desse ano pelo Náutico, uma grande experiência pela mudança cultural. Experiência no profissional. Experiência no profissional, tanto na Chapecoense, como acompanhando os trabalhos lá também no Náutico. E recentemente, em fevereiro, recebi esse convite de vir para Araraquara, trabalhar na Ferroviária. Era um desejo muito grande, de muito tempo, trabalhar no estado de São Paulo, pela quantidade de competitividade que aqui tem, os profissionais que eu ia encontrar, o quanto eu ia conseguir me desenvolver enquanto profissional, estando nesse cenário do Campeonato Paulista. E aí, nessa construção, a gente está agora representando a Ferroviária, muito feliz de estar aqui. Conheci o Elvis aqui, um cara que me ajuda bastante, o Igor, nosso preparador físico, que é um cara que me ajuda bastante. Mais uma vez trabalhar com o Adélio Batistella, que é um grande amigo, a gente tinha trabalhado com ele, também nos dá muita autonomia no trabalho. Com os demais integrantes da comissão, a gente vem desenvolvendo esse trabalho de atletas. E amanhã, um jogo muito importante, que pode nos dar classificação antecipada, vencendo a equipe do Juventus. E estamos preparados e esperamos que todas as nossas ideias possam entrar em campo e a gente conseguir superar o nosso adversário e já levar essa classificação para Araraquara. E deu a informação, terceira fase, oitavas de final, é o quinto jogo desse chaveamento? Né? É a quinta rodada da terceira fase. A gente então estreou nessa terceira fase contra o Mauaense, ali em Mauá, empatamos 0x0, jogo difícil, campo difícil. Campo difícil. É o que vocês vão sempre enfrentar. Mas é uma realidade que eu acho importante para os meninos também enfrentar. Depois a gente recebe o Juventus lá em Araraquara, na cidade de Matão, na verdade. Vencemos 1x0, depois 2 duelos com a equipe do Corinthians, 1x1 lá em Matão e perdemos 1x0 aqui na Fazendinha no último final de semana. E agora vamos para a quinta rodada, já com a vitória, se ela realmente acontecer amanhã, nos classifica com uma rodada de antecedência, o que para a gente é muito importante. Sabe como é que é, Miura? Sim. Uma semana mais leve de trabalho, a gente consegue replanejar muitas coisas e para a meninada também é importante poder dar momentos para alguns jogadores que vêm jogando menos, talvez também seria importante essa classificação antecipada, mas caso ela não venha também, buscar ponto aqui amanhã também é importante, que daí depende exclusivamente das nossas forças, vencer Mauaense na última rodada dessa fase, para nossa classificação para as quartas de final. Legal, vou pontuar algumas coisas, né? As equipes Felipe Matos aqui, sempre equipes extremamente técnicas, muito intensas, rápidas, né? Tem o perfil dele aqui também, vocês vão entender muitas coisas pra gente falar. Perfil de atleta, perfil emocional de atleta, parte psicológica, seja a parte de goleiro, parte de atletas. E eu agora ainda estou no Audax e enfrentamos na Copa São Paulo o Hercílio Luz na nossa sede. Algumas informações do Felipe, mas não eram informações, foi ele que montou a equipe. Os caras bateram a gente em casa, ganharam muito bem, um time extremamente com posse de bola, com tranquilidade, um nível de confiança alto, que é a característica do Felipe, né? E vai enfrentar um Juventus. Eu tive a oportunidade quando garoto, como todos nós, né? Joguei no Juventus, eu era essa geração de moleque travesso. Sou visto até hoje marcado como carretilha, dava muita carretilha. Por quê, Felipe? Porque ninguém queria tocar a bola pro japonês. Um preconceito. Então, quando você mostrava alguma habilidade técnica, você ganhava um pouquinho de moral, mas hoje não é mais essa escola, né? Infelizmente o Juventus já não, né, revela essa qualificação, que eram os garotos 1 contra 1, atrevido e tudo, mas que tinha essa transição do futsal com o campo, e jogava futsal em campo. Era um futsal muito valorizado na época, né? E estamos aí com o grande amigo Elvis, foi goleiro, preparador de goleiro. Conta a sua história, Elvis. Claro, eu já também uma trajetória no futebol de quase 20 anos. Eu iniciei no Guarani de Campinas em 2006, fiquei até 2014. De 2015 a 2016 eu fui trabalhar no Curitiba, na cidade de Curitiba, né? E aí eu saio um pouquinho do ambiente de clube e passo a trabalhar numa empresa de intercâmbio esportivo na cidade de Bragança Paulista, que era a HWT Academy, onde nós tínhamos intercâmbios com atletas da China e jovens estudantes brasileiros que tinham o objetivo de fazer o universitário e o esporte nos Estados Unidos. Talvez o Elvis não sabe, foi eu que levei esse intercâmbio. E aí é muito interessante você falar isso, Milda, porque eu me lembro bem. Esse foi um intercâmbio que para mim mostrou um outro universo do futebol, certo. Mas até observando muito o trabalho dos asiáticos, o nível de organização altíssimo. Assim, e ali é uma das coisas que hoje eu posso vivenciar com o Felipe,
o nível de entrega do atleta dentro da sessão de treinamento. Então isso para mim hoje, essa experiência 5 anos atrás, traz uma vivência onde a gente não negocia a intensidade no trabalho. E dando continuidade à carreira, em 2019 eu retorno ao ambiente de clube, onde eu trabalho na Ponte Preta. E aí falo que de uma forma negativa, para mim acabou sendo positivo a questão da pandemia, onde eu pude vivenciar mais a categoria profissional, onde eu tive a primeira experiência sendo o treinador de goleiros, né, da equipe principal. Isso agradeço muito ao amigo Beto Guastali pela confiança. Hoje ele está na Tailândia, mas me ajudou bastante, e graças a essa oportunidade que eu venho estar na Ferroviária. Na época, o meu coordenador na Ponte Preta era o Odair Batistella. Apareceu a oportunidade de vir à Ferroviária e ele me recomendou. E 2 anos depois a gente está juntos. Segundo clube como coordenador, e terceiro porque ele foi um dos treinadores que eu trabalhei no Guarani. Né? E assim, aproveitando já o insight que você dá, a questão de ter o Felipe hoje, e aí um treinador que gosta da parte técnica do atleta, procura ter a posse de bola, faz com que o meu trabalho seja um pouco diferente. Ao longo dos anos eu trabalhei muito goleiro, muito mais no momento de organização defensiva, e hoje eu trabalho muito mais no momento de organização ofensiva. E talvez aí até adiantando o assunto, o que isso é válido para mim? Eu consigo ver que os goleiros acabam defendendo muito menos, porque quanto melhor a minha escolha na organização ofensiva, menos tempo eu passo defendendo no jogo. Perfeito. E tem muitas histórias aqui que a gente vai contar, mas para também falar sobre os chineses, olha que interessante, não eram escolhas de atletas de futebol, eram escolhas de melhores alunos da China, onde aí ele trazia a disciplina mesmo não tendo a vivência motora, cognitiva do futebol. Então, esse lado que vocês vêm aplicando, da qual acompanho o trabalho muito do Felipe, né? Elvis Vi também lá em Bragança Paulista, o grande desafio dele de fazer um garoto que não é atleta se tornar atleta para ser bolsista num mercado maravilhoso que é os Estados Unidos. É mais difícil ainda. Um mercado cada vez melhor. Como é que você vai ensinar a jogar bola, né? Sendo que nós somos uma geração que não jogava bola desde criança, né? E Felipe, fala para nós características como técnico do que você gosta de implantar nas equipes, porém, lógico que quando você chega numa agremiação, já existe um trabalho, já existe um perfil institucional, mas eu quero saber, primeiro, características do Felipe Matos, né? E Elvis, é complicado, eu falo tanto desse cara, eu tenho 2 presidentes de clube que monitoram ele, né? Mas enfim, um grande trabalho está fazendo na Ferroviária. E depois Ferroviária, né? Sim. Perfil, como é que é, depois o Elvis compara um pouco Ponte Preta com Ferroviária, sobre trabalhos, sobre instituições no sentido, porque muitas vezes assim, como é que esse clube quer que trabalhe, né? Então, Miura, são discussões que a gente tem semanalmente, né? Dentro do clube e também dentro de uma comissão técnica. Eu de muito tempo pra cá, eu sou um defensor dos processos. Tu sabe que é aquela frase, tá dizendo que ganhar não importa, ganhar importa, eu quero vencer sempre, eu quero vencer sempre, mas vencer de qualquer jeito para mim realmente liga uma luz de alerta que os meus processos não estão bem feitos, bem conduzidos, e muitas vezes um jogo bem jogado, com ausência de uma vitória, eu posso avaliar os meus processos e ver que eles estão caminhando naqueles indicadores de avaliação que eu planejei, que eu tracei e os quais eu estou aferindo que as coisas estão dando certo. Então, para os atletas ficar claro para eles, eu sempre uso uma frase que é: jamais permitiremos que o placar seja o único critério de avaliação do nosso trabalho. Perfeito. Né? Então, eu sou um defensor dos processos e quando eu estou dentro de um clube, eu entendo que eu tenho que ser mais um processo dentro do clube. Então, claro que dentro do modelo de jogo, um desses critérios é as ideias do treinador. As minhas ideias são claras. Eu carrego essas ideias pelos diferentes clubes que eu trabalhei, nas diferentes culturas que eu trabalhei. Em Chapecó era uma cultura muito bairrista, digamos assim, eles têm ali uma ideia muito fixa,
é um lugar assim, eu por ser gaúcho, eu consegui me identificar um pouco com aquela realidade, que eu também sou do oeste gaúcho, e lá é o oeste catarinense, é muito diferente de Tubarão, que é aqui no leste, Santa Catarina, no litoral, Joinville, onde as pessoas têm um pouco mais de mente aberta, de flexibilidade, vamos dialogar, vamos construir um processo. Aí eu vou para um Atlético Mineiro que tem uma estrutura gigantesca, eu vou para um Náutico que na base a estrutura ela é muito restrita, mas tem um material humano excelente, porque Recife é uma cidade que tem muita gente, muito atleta, muito moleque que joga esse futebol que está falando, de rua, esse futebol que às vezes está se falando que cadê a essência do futebol brasileiro. Então sim, eu tenho as minhas ideias, mas eu jamais vou conseguir repetir um trabalho, porque eu não repito o clube. Então eu tenho que respeitar o local onde eu estou, os companheiros de comissão que eu tenho, as ideias que o clube planeja também para dentro desse processo de formação. O lugar onde a gente está é importantíssimo e dentro disso eu tento jogar as minhas ideias dentro de uma metodologia. Aí a minha metodologia é essa, eu não abro mão, né? Eu tenho alguns pilares pedagógicos que eu acredito muito que é um caminho que a gente consegue desenvolver e formar por processos, fazendo o possível para que tenha resultados positivos como consequência de um bom processo, de um bom rendimento. Então assim, eu não abro mão de trabalhar no bloco alto de marcação, intensidade o tempo inteiro dentro do processo de treino para que a gente possa jogar um jogo intenso. Eu não acredito que a gente possa jogar sem a bola. E aí que entra muito importante o trabalho do Elvis, porque a gente foi desenvolvendo os nossos goleiros para que os goleiros também pudessem escolher, tomar decisões, ficar com a posse da bola, porque muitas vezes um recuo era quando os goleiros se desfaziam da bola, entregavam a bola para o adversário. A gente tem que mais uma vez entrar em organização defensiva. Não é demérito para ninguém jogar às vezes um bloco mais baixo, inclusive jogaremos quando o adversário de alguma maneira nos empurrar para baixo. Nós vamos ter que saber defender. E os nossos primeiros 20 minutos do jogo passado na Fazendinha foi assim, um Corinthians dominante, um Corinthians prepositivo, um Corinthians com a posse da bola, e a gente queria também ter a bola, mas naquele momento ela não nos pertencia. Sim. Então vamos saber defender, então vamos partir para o outro lado do nosso modelo, que é como a gente defende e como a gente induz o adversário a nos entregar essa bola, para quando nós tivermos essa bola nós fazemos boas escolhas e tentar agredir o adversário a partir das nossas ideias. Mas pensando em ideias de Felipe Matos, elas vêm se aprimorando daquele Felipe que tu conheceu em Joinville, mas uma intensidade muito alta dentro do processo de treino, e aí muito do que aprendi com um grande amigo, Juliano Tobar, que desde a época de faculdade, quando éramos colegas, ele dizia pra gente assim, cara, sem intensidade não existe o desenvolvimento do treino ser aplicado dentro do jogo. Para essa transferência acontecer, o treino tem que ser intenso, o jogo vai ser intenso. E aí quando a gente cai em comissão técnica, que nem aqui na Ferroviária junto com o Elvis e o Igor, que entendem esses processos, a coisa tende a andar muito mais rápido, é só a gente conseguir convencer os atletas disso. E aí isso é o trabalho da mente, daí tu melhor do que ninguém entende sobre isso, como a gente vende isso, e aí tendo resultados os atletas começam a comprar mais as nossas ideias. Mas parte muito disso, ter a posse da bola, sem a posse da bola, ser intenso o tempo inteiro, marcar muito alto, roubar a bola, um jogo agressivo, e para isso tudo eu caracterizo também que tem um fator que daí ele sim é comportamental, mental, é a coragem. Jamais a gente vai conseguir ter a bola se não tiver coragem. Jamais a gente vai conseguir ser intenso se não tiver coragem. Jamais a gente vai conseguir marcar em bloco alto e agressivo se não tiver coragem. Então, nossa característica, o que nos define é ter coragem para conseguir aplicar tudo aquilo que parte do mundo das ideias, passa pelo processo de treino e que a gente faz o possível para que consiga ser aplicado no processo de jogo, que esse é mais complicado, porque esse é o único com o qual a gente não tem domínio sobre todas as variáveis. Dentro do treino nós temos, dentro do mundo das ideias nós temos, mas dentro do processo de jogo, uma parte ali a gente domina, tem uma grande parte de variáveis que a gente não domina, e acho que esse também é o grande prazer do nosso futebol. É ver quando uma ideia ela surge, ela é trocada enquanto comissão, ela parte para um processo de treino, tu desenvolve, e quando ela aparece no jogo e ainda ela tem resultado positivo, acho que esse é o grande gosto que a gente tem hoje em trabalhar com futebol. E por isso que cada vez mais eu sou um defensor dos processos. Sem os processos, eu acredito que eu jamais conseguiria desenvolver o meu trabalho. E não tem controle, né? Porque tem a parte emocional, tem a parte psicológica. Tem um adversário. Tem um adversário, então aí é o que nós vamos falar, né? Então quando as pessoas, né, principalmente nós aqui hoje desenvolvendo esse trabalho na imprensa, e vamos falar sobre o analítico, né, das equipes, e muitas vezes, mas e o adversário? Como o Felipe fala, nós queremos ter a bola, mas nem sempre a gente consegue ter a bola, né? A coragem que você fala, essa parte emocional, mas desde que a equipe também, o técnico, o comando dê
essa condição do acerto e do erro, essa coisa da confiança, de poder se arriscar, senão não tem como ter coragem, né? E quando você fala, né, Felipe, uma linguagem que é extremamente importante, a gente começa a ver que a gente começa a utilizar dentro do Brasil nomenclaturas científicas, porque isso aqui é um conjunto de ciências do esporte, sim, não é simplesmente jogar bola, né? E aí, quando você fala da intensidade, óbvio, né, nossa época é o quê? Pressão, 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 e é isso que forma o atleta profissional, né? Aquele atleta que você tem, um sub-17 de base, que ele não tem, né, um treinamento, uma preparação de lidar com a pressão, até porque recentemente fiz aí um programa citando um atleta num jogo onde trabalhei, um atleta do Corinthians, num jogo profissional, ainda jovem, para poder sentir num clássico, arquirrival, Palmeiras, jogando em casa com a Pacaembu, Gaviões da Fiel de frente, do hino nacional, ele mija no calção, molha toda o banco de reservas, ou seja, como é que está sendo feita essa preparação emocional desses atletas, onde aí depois a gente vai debater muito sobre psicologia, né? E aí é interessante o que o Felipe fala, né? Porque antigamente o futebol, a equipe, como é que era? São os 10, o goleiro não é atleta, não é jogador, né? Então conta essa mudança do futebol, da valorização, da importância, e você também vem da escola que é só defender. E aí, como hoje preparador de goleiros, como muda essa tua mentalidade para fazer com que o goleiro seja participativo, integrante, porque o comandante chama a equipe e os goleiros ficam lá treinando, nem faz parte da reunião. Como é que é hoje? Isso é muito legal de você perguntar, né? Acho que vai até entregar a minha idade. Eu aprendi a jogar futebol podendo utilizar o recuo com as mãos. Perfeito. E um dos motivos, talvez, que faça essa mudança, até anos atrás, acho que 4 ou 5 anos atrás, a bola necessariamente tinha que sair da grande área para iniciar o jogo. Hoje encurtou esse espaço. Sim. E pelo encurtamento de você só a bola precisar ser movimentada para entrar em jogo, então, por exemplo, hoje a gente pode ter um volante entrando dentro da área. E aí o que eu acho interessante, aí vai muito de uma crença que eu sempre tive. O primeiro atacante do time é o goleiro e o primeiro defensor, eu vou usar aqui de referência o número 9. Então o que acontece hoje na nossa equipe? Vou citar mais o Sub-17 até pela presença do Felipe. É obrigatório que os 10 atletas de linha sem bola defendam. Quanto mais eles se comprometam a defender, menos o nosso goleiro precisa usar necessariamente as mãos, defender a meta. E aí no contraponto, que aí eu vou entrar um pouco na metodologia de treino. O meu treino tem que estar totalmente ligado com o do Felipe. É óbvio que algumas sessões eu dou uma ênfase maior a um conteúdo específico dos goleiros, porque eles ainda têm 15, 16, 17 anos. Então eles ainda precisam aprimorar algumas coisas e eu disponibilizo mais tempo. Mas te dou o exemplo. Se eu tenho um treinamento com ele, onde ele quer uma construção curta, esse goleiro ele precisa o quê? Ter um bom jogo com os pés curtos. Então o meu treino ali, às vezes o aquecimento já é feito dessa forma. E aí que entra o que eu falo que é interessante, como eu falo como assistente da comissão, você tem um treinador que insere os atletas. Então muitos trabalhos de rondo, por exemplo, são inseridos os goleiros. E muitas das vezes não é com o treinador, é com o preparador físico. Que legal. Que é uma coisa que o goleiro participa. Participa muito. E aí eu volto só um adendo, sou suspeito para falar, mas assim... Vi só no profissional isso que você tá falando. E eu vou até mais além. A gente tem um preparador físico que ele está totalmente ligado com os goleiros. Certo. Onde ele às vezes faz a cobrança porque eu estou dando outra atenção ao goleiro. E graças a esse preparador físico, os nossos goleiros têm um nível de força muito grande. E essa força, eu vou dar só um exemplo, ela está linkada à distância dos bons passes dos goleiros. E aí, então volta a essa mudança que teve o futebol. Não é mais o treinador de goleiros lá isolado. Exato. Até porque assim, é uma coisa que me incomodava. Então aumentou o salário do preparador de goleiro. E aí que é o ponto. Ele não aumentou, porque você acaba... O programa é pra isso, né? Pra dar uma... E é legal, O sindicato tá aí. eu falo que se aumentar, eu vou ter que pagar para esses caras.
Porque aí se eu pegar um treinador igual o Felipe, e aí eu vou deixar isso para quem está assistindo, a gente chega num ponto onde eu acho que os goleiros erram mais do que ele. Porque ele permite com que os atletas errem. Sim. Que aí acho que é o ponto legal. Quando você fala em coragem, começa por ele. A coragem do atleta termina quando ele erra, o treinador explode. Perfeito. E quando o nosso atleta erra, muitas das vezes, ele mete um joia. E não estou falando do jogo, no treino. Quando ele vê que está um padrão de erro, ele para e corrige. E aí que eu acho que é legal. A maior parte das vezes, quem está corrigindo o goleiro é o treinador. Que aí eu acho que o meu trabalho tem valor. Certo. Porque por muito... Tem voz, né? Tem voz, porque por muito tempo o trabalho do goleiro foi assim, lá é um campo que ninguém entra. Sim. Muito pelo contrário. Isso gerou o quê? Qual que era a plataforma? 4-4-2, 4-3-3 e cadê um? Então hoje esse goleiro é muito importante. Boa. Tá? Então assim, até para não me estender e deixar o Felipe falar um pouco mais, o que hoje facilita o trabalho do treinador de goleiros é essa inserção que o goleiro tem ali. Porque o goleiro ele consegue se relacionar muito mais com a equipe. Isso é para mim essencial. Eu entendo também, Miura, complementando só isso que o Elcio está falando, é que... Dá uma pausa. Você tem 3 minutos. Não, só. tranquilo. Tranquilo? Uma vez, Senão a gente dá uma parada e fala depois, não tem problema. Complementando só o que o Elvis está falando, eu acho importante se entender que os atletas não são robôs. Né? Um robô, Perfeito. talvez ele não vai errar, ele está programado ali para acertar milimetricamente e tudo mais. Os atletas, eu acho que o erro faz parte do crescimento dele. Não existe o acerto sem o erro, né? Então, assim, quando o cara erra, para mim é uma frase que eu gosto de utilizar para eles e acho que isso é uma coisa que pedagogicamente me ajuda muito. É poder chegar pro cara e falar, não tem problema errar, mas tem muito problema tu não reagir ao teu erro. E quando eu digo reagir, não é só pressionar a bola, Sim. é a tua postura, é o teu comportamento. Que tu errar e bater as mãozinhas, tu errar e baixar a cabeça. E quando o cara fala valeu, tomamos um gol. Odeio. Nós tava tendo um treino lá, tu me lembrou isso? Tava tendo um treino e aí um menino quis ajudar o outro, um dominou errado. Aí falou, boa fulano, falei, pô, por que você dominou errado? Sim. Dominou errado, como foi boa? Sabe, isso aí já é os estereótipos. Forçar coisas positivas. Ele quis ajudar e tal. Mas não, ali o processo de treino tu pode errar, não tem problema. Agora, outras frases que eu uso para eles também, para que fique claro, é quem erra muito, vale pouco. Porque quem vale muito, erra pouco. Então nós temos cada vez errar menos, mas claro que o erro ele é permitido, ele é possível, desde que a gente saiba que tem que reagir ao erro. Muitas dessas reações, elas são técnicas, elas são táticas, quando tem que já tentar pressionar logo após perda, mas muito mais é comportamental. É tu não baixar a cabeça, é tu não bater uma mãozinha, vamos, velhinho, bora, reage, sabe? E aí que eu acho que isso pra mim é gratificante quando eu vejo o atleta conseguir desempenhar nesse sentido. E aí tudo isso vai estar interligado dentro do que são os conceitos do próprio jogo, né? Porque ele vai ter agressividade, e quando ele já é agressivo para mudar o seu comportamento, né? E acho que isso é importante assim, complementando essa frase do Elvis, acho que essa fala do Elvis é como a gente trabalha com erro, nós vamos errar, a gente erra. Né? A gente erra. Eu vou falar uma coisa de confiança para você, Oscar Schmidt, né? E aí, Oscar, você mais acertava que errava? Ele falou, não, numa proporção de chutes, você vai acertar e errar 50%, é você jogar uma moeda, né? Cara ou coroa. Mas ele tinha uma formação tática, que era o Israel, que toda bola que eu errava, ele pegava o rebote. Então eu tinha duas oportunidades. Pudemos acompanhar essa grande entrevista que ainda vai ter continuidade, porque são tantos assuntos a falar, principalmente essa parte mental, a pressão, e a pressão existe também no técnico, então não é só nos atletas que entram em campo, mas de toda uma comissão técnica que prepara toda a sua equipe. Mas o mais legal, o Felipe Matos fala um pouco da sua preparação pessoal, profissional, e o quanto sofre uma pressão, quanto sofre ali, né, para um jogo, principalmente aí de decisão, sofrer no sentido de afetar-se na parte psicológica, quer dizer, você ter todo um preparo emocional para os jogos, e os técnicos, suam que nem a gente nesse calor incrível aqui no estado de São Paulo. E sexta-feira vamos acompanhar a continuidade dessa entrevista, de tantos assuntos foram abordados, principalmente na área de psicologia, e vamos ter ainda a participação do Elvis Aron, preparador de goleiros,
porque tive a oportunidade também de trabalhar juntos e hoje ele está na Ferroviária no Sub-17 junto com o Felipe Matos. É um prazer enorme poder reencontrar esses amigos, de fazer grandes trabalhos e dar principalmente continuidade à filosofia do que eles pensam a respeito do futebol. Isso é muito bonito, muito corajoso de eles implantarem uma filosofia e seguir. Uma delas é a competitividade interna, a competitividade dos jogos. Então o grupo também, eles lutam ali para poder estar em campo e batalhar por um melhor resultado e de repente uma classificação honrosa. Estão aí entre os 4 da semifinal paulista sub-17. Valeu!